2 de junho de 2025. Um alpinista de 41 anos está a 12 mil pés na montanha mais mortal da América do Norte, fazendo o que mais ama. Ele escala há anos, conhece os riscos, tomou todas as decisões corretas, mas em 2 segundos, um deslize pode matá-lo, e 8 dias depois, a montanha terá outra vítima. Ao final deste vídeo, você vai entender exatamente como 2025 se tornou o ano. Reconhecemos que a última montanha realmente livre do mundo desapareceu, e o mesmo ocorrerá com Denali. Para todo lugar selvagem que você já sonhou em explorar, bem-vindo ao limite extremo. Alex Chu não era algum aventureiro de fim de semana que se meteu em apuros aos 41 anos. Ele era um experiente montanhista de esqui, com anos nas montanhas, e sabia o que fazia. Ele entendia os riscos. Naquela manhã de junho, ele e 2 parceiros de escalada estavam subindo a West Buttress do Denali. É a rota mais popular da montanha, mas isso não garante segurança. Com 20.310 pés, o Denali é o pico mais alto da América do Norte, mas a altitude não é o único fator de risco. A montanha fica no meio do Alasca, isolada de tudo. Não há estradas que levam até aqui, nem infraestrutura, nem equipes de resgate esperando na base. As temperaturas podem chegar a 70 graus Celsius negativos, com ventos acima de 160 km/h. É o tipo de lugar onde a experiência faz diferença, onde estar preparado pode salvar sua vida e onde estar quase preparado vai te matar. Alex e seus parceiros chegaram à ponta do esquilo, uma parte rochosa e exposta acima da geleira Peters. Um passo em falso ali pode resultar numa queda de 900 metros sobre rochas e gelo. Eles avançavam pela travessia congelada quando algo deu errado. Talvez um grampo tenha escorregado ou o gelo cedido. Pode ser um daqueles momentos em que a montanha mostra quem manda. Não sei ao certo. O que eu sei é que Alex escorregou e caiu, e ele não se recuperou. Seus 2 parceiros de escalada assistiram horrorizados enquanto o amigo despencava pela encosta, quicando nas pedras e no gelo, desaparecendo na enorme ladeira abaixo. Eles tentaram se abaixar o máximo possível sobre a borda, chamando desesperadamente pelo nome dele, esforçando-se para ouvir qualquer resposta. Nada, apenas o vento uivando de volta para eles. E aqui está o que tornou o pequeno deslize dele tão trágico. Alex não costumava usar corda em muitas montanhas, especialmente no Himalaia. Haveria cordas fixas, linhas de segurança e toda uma estrutura para te proteger em caso de problemas. Mas no Denali, você dependia apenas do seu julgamento, habilidade e avaliação de risco. Isso tornava aquilo livre e real. Alex fez a escolha comum entre montanhistas experientes. Ele avaliou o terreno, confiou em si e seguiu em frente, mesmo arriscando a vida. Depois que Alex caiu, ventos fortes e neve pesada chegaram imediatamente, bloqueando qualquer tentativa de resgate por 2 dias. Seu corpo permaneceu na encosta de 900 metros enquanto os parceiros buscavam ajuda, mas o clima impediu a chegada dos guardas florestais. Você consegue imaginar como devem ter sido esses 2 dias para os parceiros de escalada dele, sabendo que o amigo estava lá embaixo, sem poder fazer nada a respeito? Assistindo a tempestade rugir e ao tempo passar, finalmente no dia 4 de junho, quando o tempo melhorou o suficiente para um helicóptero voar. Guardas florestais acharam o corpo de Alex no fim da encosta. Ele morreu no impacto. Agora, se a morte de Alex fosse uma tragédia isolada, talvez estivéssemos contando uma história diferente hoje. Mas não foi. Apenas 8 dias depois, em 10 de junho de 2025, Denali tirou outra vida, de uma forma que mostra o quão rápido as coisas podem passar do perfeito para o fatal nesta montanha. Um pequeno desvio, neste trem do caos. Toda semana no Patreon, eu compartilho algo mais profundo, um vídeo exclusivo, uma análise do que realmente aconteceu ou uma história pessoal que não coloco no YouTube. Quer ir além dos bastidores? Participe da comunidade extrema no Patreon. Te espero lá. Nicolas Vizini, 29 anos, do estado de Washington, vivia seu sonho. Ele e um parceiro de snowboard escalaram a rota
West Buttress do Denali e desciam perto do Rascal Gully, acima do acampamento 14 a 16.600 pés de altitude. Eles tinham conseguido, estavam descendo, estavam quase seguros. Foi então que tudo deu errado. Às 18h15, Nicholas e seu parceiro causaram uma avalanche de placa fofa ao descerem a encosta. Em um momento, eles estavam abrindo caminho pela neve. No momento seguinte, toda a encosta abaixo deles de repente estremeceu e começou a se mover. Imagine o terror ao perceber que o chão sob seus pés não é mais sólido. Quando a física domina, você vira só mais um destroço em milhares de toneladas de neve e gelo em movimento. A avalanche arrastou Nicholas por mais de 450 metros, montanha aí abaixo, fazendo-o rolar em meio a um caos violento de neve, gelo e rochas. É aqui que a história se intensifica. 2 guardas de montanhismo faziam uma escalada de aclimatação perto dali. Avistaram o parceiro de Nicholas sobre os destroços da avalanche e chegaram até ele em minutos, após rápida avaliação de sua estabilidade. Eles imediatamente iniciaram uma busca com o detector de sinal. O sinal eletrônico os guiou até um ponto nos destroços, onde avistaram parte do corpo de Nicholas. Ele estava quase todo soterrado sob a neve e o gelo. Os guardas florestais cavaram freneticamente para abrir uma passagem de ar e tentar salvá-lo, mas já era tarde demais. A avalanche já o havia levado. Pense em como deve ter sido para Nicholas nesses momentos finais. A encosta desaba sob ele. A sensação de queda no estômago, sem como deter o tombo, enquanto a avalanche o arrastava. Sem saber qual era o lado de cima, nem respirar, só sentia o poder bruto e aterrorizante da montanha. A parada brusca quando toneladas de neve o soterraram, pressionando de todos os lados. Escuridão e frio. E a terrível percepção de que era assim que tudo terminava. 2 mortes em 8 dias. Eram alpinistas experientes na mesma rota, tomando decisões já feitas com sucesso por milhares antes deles. Então, o que houve? Esses homens erraram, foram imprudentes? Ou existe algo mais profundo e sombrio nisso? Bem, mortes no Denali não são raras, elas nem sequer são incomuns. Estudo posterior registrou 96 mortes no Denali entre 1903 e 2006. 51% dessas mortes aconteceram na West Buttress, a mesma rota comercial em que Alex e Nicholas estavam. 45% das mortes foram por quedas, incluindo a do Alex. A montanha mata pessoas desde que tentam escalá-la, e é isso que a torna famosa. Na verdade, 1992 foi o ponto de virada. Naquele ano, Denali teve sua temporada mais mortal de todas, com 11 mortes em um único ano. Os desastres foram brutais e geraram debates públicos. Os políticos queriam respostas, os contribuintes estavam furiosos. A mídia cobriu tudo incansavelmente. Denali virou um problema a ser resolvido, e foi então que tudo mudou. Após os desastres de 1992, o Serviço Nacional de Parques viu a necessidade de proteger as pessoas, implementando registro obrigatório e orientações pré-escalada. À primeira vista, parecia inofensivo, apenas alguns protocolos básicos de segurança, certo? Assegurar que todos saibam o que estão fazendo e controlar quem está na montanha caso ocorra algo errado. O que poderia haver de errado nisso? Exceto que o registro não era apenas sobre segurança, era sobre controle. Foi a primeira rachadura na represa. Ao exigir registro dos alpinistas, o governo passa a poder rastrear quem escala e quando. Com briefings obrigatórios, os burocratas avaliam se você está pronto. Com esses princípios em vigor, as restrições tendem a se tornar cada vez mais rígidas com o tempo. Foi exatamente isso em 1995. 3 anos depois, endureceram os requisitos e aumentaram as taxas. A justificativa, claro, era a segurança. E o engraçado é que isso realmente funcionou depois que o sistema de registro de 1995 entrou em vigor. As fatalidades caíram cerca de 53%. Em vez de apenas comemorar, o serviço do parque viu o sucesso como prova do caminho certo. As mortes
caíram. Isso mostra que regulamentações funcionam, então mais delas deveriam funcionar ainda melhor. Veja para onde isso vai. Nos anos 2000, os requisitos de equipamentos viraram padrão. Você também precisava provar que estava carregando suprimentos suficientes. Os guardas florestais começaram a fazer inspeções de equipamentos no acampamento base, verificando seu equipamento para garantir que você tinha tudo da lista aprovada por eles. As sessões de orientação obrigatórias ficaram mais longas e detalhadas. Eles não só falavam da montanha, mas te avaliavam para decidir se você era digno. Sinceramente, ao ouvir isso, você pode pensar, qual o problema? É só papelada e checagens de segurança, não? Aqui está o que você precisa entender. Houve um tempo em que as montanhas eram dos poucos lugares realmente livres na Terra. Você vinha com equipamento, habilidade e coragem, e a montanha decidia se era suficiente. Denali era o último reduto desse mundo. Normalmente, quando você quer escalar o Denali, é mais ou menos assim. Você se cadastra no Serviço Nacional de Parques, voa para Talkeetna, no Alasca, e participa de uma orientação obrigatória onde guardas avaliam sua experiência e equipamento. Depois, você pega um avião pequeno, pousa na Geleira Kahilna, a 2.200 metros e carrega 55 quilos de equipamento pela rota West Buttress. Sem carregadores, casas de chá ou caravana de oxigênio, apenas você e sua equipe, puxando trenós na neve até a cintura, montando acampamentos e torcendo por uma janela de bom tempo antes dos suprimentos acabarem. Você planeja a rota, define o ritmo, toma as decisões. É uma montanha, faça você mesmo em todos os sentidos. Essas são, obviamente, condições de escalada bastante severas, mas, por décadas, esse era o atrativo. A montanha não ligava para seu currículo ou conta bancária, apenas para sua competência. Mas esse mundo acabou. E ficou claro para os escaladores em 2025 que para até mesmo escalar o Denali este ano, você precisa pagar uma taxa especial de uso de $440 americanos se tiver 25 anos ou mais, ou $340 americanos se for mais jovem, além da taxa de entrada do parque. E você é um dos, no máximo, 1.500 escaladores permitidos no pico naquela temporada. É verdade que não é um grande aumento de preço e o Denali não está sozinho. 2025 se tornou um ponto de virada para montanhas no mundo todo. Alpinistas do Everest, por exemplo, pagam $15.000 americanos só pela permissão. E isso depois que o Nepal aumentou de $11.000 americanos, $440 americanos parece razoável, mas a taxa não é o problema real. O problema é o controle que ela traz. É preciso se registrar com 60 dias de antecedência, não apenas 30 dias ou algumas semanas. Exceto para alpinistas recorrentes em exceções restritas, esse prazo é rigoroso. Você não pode mais observar os padrões climáticos, não pode ver uma janela perfeita se abrindo e pegar um avião. Todo o apelo do Denali era que você podia tomar essas decisões sozinho. Agora, outra pessoa decide o seu cronograma. E aí tem o problema de escalar o Denali sozinho. Isso costumava fazer parte desse espírito do faça você mesmo. Preencha alguns formulários básicos e vá agora. Escaladores só falam de formulários longos e registros de todas as montanhas que já subiram. E perguntas que soam menos, como cadastro, e mais como pedir permissão para se responsabilizar por si. Até mesmo expedições de escalada guiadas com o tempo foram pressionadas com permissões, seguros e contratos com o parque. Agora é um jogo que favorece grandes empresas de guias bem capitalizadas. Mesmo querendo ajuda, suas opções se limitam a quem pode pagar para seguir as regras. Depois tem o sistema de latas de montanha limpa. Denali foi um dos primeiros grandes picos a exigir que alpinistas carregassem seus próprios resíduos em latas. Sistema iniciado no começo dos anos 2000 e que até meados de 2010 já havia se expandido bastante. Os alpinistas precisavam trazer os resíduos do acampamento a 17.000 pés para a base. E em 2025, o parque é direto. O descarte adequado é obrigatório e os infratores serão punidos. O objetivo é manter a montanha limpa e ninguém discorda disso. Mas agora é só mais uma parte da escalada monitorada e controlada. Você nem pode lidar com seu lixo sem seguir regras do parque. E à primeira vista, parece assim.
Tudo isso faz sentido. Pague uma taxa, registre-se antes, leve seu lixo e siga as regras. Tudo isso parece segurança básica e proteção ambiental, mas revela uma verdade mais sombria e perturbadora. Em 2025, os alpinistas precisaram encarar e admitir a dura verdade. Você não pode mais ser espontâneo, a menos que esteja em uma categoria restrita de exceção de 7 dias. Você não pode simplesmente observar o clima e ir quando estiver bom. Você precisa de permissão para escalar sozinho. Pequenas empresas de guias são expulsas e os preços sobem. Toda a escalada é monitorada e controlada. O Serviço Nacional de Parques mudou o Denali de uma montanha acessível a quem fosse competente para uma que só se escala com permissão deles. A última montanha livre terminou. E o pior de tudo é que nada disso teria salvado alpinistas de verdade, como Alex ou Nicholas, nas encostas de acidentes. Alex caiu em uma rota que já foi mapeada, estudada, regulamentada e analisada estatisticamente até o limite. Nicholas morreu em uma encosta. Os guardas florestais patrulham há anos. Em 2025, ambos estarão em um sistema que informa quando se registrar, participar da orientação, como agir e o número de escaladores permitidos no pico. Papelada, aulas de segurança ou taxas mais altas não teriam evitado suas mortes. Mas não é assim que as instituições pensam. O parque precisava mostrar ao Congresso, contribuintes e mídia que estava tomando providências. Eles criaram mais regras, restrições e controle. Eles mataram um pouco mais do que fazia Denali ser livre e chamaram isso de segurança. E por quê? Devido às mesmas forças que há 30 anos vêm acabando com a aventura na América e outros lugares. Seguradoras que tratam cada morte como um processo iminente e advogados que convenceram os parques de que são responsáveis por todas as decisões ruins. Empresas de guias comerciais para adultos fazem lobby por regras mais rígidas para excluir pequenos operadores e escaladores independentes, garantindo monopólio sobre o acesso à montanha. É uma cultura tão aterrorizada pelo risco e obcecada com segurança que prefere regulamentar a liberdade ou aceitar que certas coisas são perigosas. Tudo bem, se acha que isso é o fim, não está prestando atenção. Veja as outras grandes montanhas da Terra. Todas seguiram o padrão. Pequenas regras após incidentes, depois normas maiores, guias obrigatórios e, por fim, proibição total da escalada solo. Isso ocorre devagar, por anos, até que um dia você percebe que a montanha desapareceu. O Everest costumava ser o maior desafio do montanhismo. Agora é uma fila de pessoas que pagaram $10.000 para serem arrastados até o topo pelos Sherpas, passando por cima de cadáveres congelados e esperando em engarrafamentos a 29 mil pés de altitude. Eles exigem que cada grupo de escalada tenha um guia. Eles proibiram completamente a escalada solo. O Everest não é mais uma montanha, é um parque temático para pessoas ricas que querem dizer que escalaram o Everest sem realmente merecer isso. O K2K2 do mundo é ainda mais restrito. Você precisa obter permissão do exército paquistanês porque fica muito perto da fronteira com a Índia. É necessário contratar um oficial de ligação para acompanhar toda a expedição. Não é permitido escalar sem agência de turismo registrada para cuidar da documentação. O processo envolve semanas de burocracia antes de você se aproximar da montanha. No Kilimanjaro, Tanzânia, é obrigatório escalar com guia registrado. Não é permitido tentar sozinho. Cada montanha icônica da Terra foi dominada pela burocracia, pela comercialização ou por ambos. O Denali ainda não está perdido. Você ainda pode escalá-lo de forma independente. Ainda pode ir sozinho. Ao preencher os formulários, você ainda decide na montanha. Mas 2025 nos mostrou exatamente como essa história termina. Termina igual ao Everest, K2 e qualquer montanha. Isso começou com apenas algumas medidas de segurança razoáveis e terminou com um controle regulatório completo. Então, o que fazemos agora? Para onde vamos quando a última montanha livre desaparecer? Aceitamos que a aventura morreu e que tudo que vale a pena foi regulamentado até virar algo seguro e supervisionado? Vamos pegar permissões, esperar aprovações e fingir que escalar com permissão é igual a escalar livremente? Devemos manter
certas atividades difíceis, arriscadas e livres, mesmo que envolvam risco de morte? Eu não tenho a resposta, mas sei o que perdemos. Perdemos Alex Chu, que morreu fazendo algo que amava, em uma montanha que permitiu que ele tomasse suas próprias decisões. Perdemos Nicolas Vizini, que provocou uma avalanche e pagou o preço máximo por estar no lugar errado na hora errada. Estamos perdendo o Denali, não a montanha em si, que ainda está lá. Você ainda pode comprar uma permissão, mas a ideia de Denali, como aquele grande pico selvagem que você podia explorar do seu jeito, morreu em 2025. O que acha dessas novas regras? Elas deixam a escalada mais segura ou tiram o que a tornava especial desde o início? Me diga nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Seja ousado e viva com coragem.